Olá, gente, bem-vindos a mais um episódio do Metanoia com Misael Amaral. E, pessoal, hoje eu tenho um convidado muito querido também, muito especial, e para falar de uma temática muito quente, que a gente chama isso muito na universidade. Quente é alguma coisa que é muito da hora, muito desse momento, que é um momento histórico também, que é a questão Israel-Palestina, né? A gente está nessa semana de desdobramentos aí do presidente americano Donald Trump na questão de libertação dos reféns que ainda estão lá com o Hamas, esse grupo terrorista, e toda essa questão, toda essa problemática, né, que tem 2 anos. Claro que é um conflito mais extenso, o nosso convidado vai explicar para a gente, mas tem 2 anos, mais ou menos, essa semana fez 2 anos do massacre do 7 de outubro de 23, onde pessoas morreram, famílias, foram cometidas atrocidades assim, sem nem pensar, sabe, gente? Coisa horrorosa. E hoje, para conversar sobre essa temática, sobre essa questão, eu trouxe o pastor e professor Paulo Teixeira. Que privilégio, Paulo, ter você aqui com a gente. Privilégio é meu, né, de estar aqui juntamente com o pastor Misael, para conversar com esse grupo abençoado que está sempre aí ouvindo o podcast dirigido aí pelo nosso amigo, nosso irmão, nosso pastor, Misael Amaral. E é muito bom comentar sobre um assunto Ótimo. Que está no top atualmente em todo o mundo. Um assunto extremamente importante e que nos deixou muito angustiado durante esses 2 anos, mas graças a Deus tudo indica 99,9% de que terá um desfecho até segunda-feira próxima. Que boa notícia isso, né? Gente, o pastor Paulo, ele é especialista pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, em História Militar Brasileira, onde ele trabalhou muito a questão do conflito Palestina, Israel, e ele é a pessoa mais indicada para explicar para a gente, dar detalhes dessa questão toda. O pastor Paulo também, ele é da igreja Vitória em Cristo, não é isso? Lá do Recreio de Assembleia de Deus Vitória em Cristo, lá no Rio de Janeiro, no Recreio de Bandeirantes, e está aqui com a gente para explicar muito sobre essa questão para a gente, que foi exatamente a especialização dele. Pastor Paulo, e aí? Essa questão Israel e Palestina não é de agora, já tem um tempinho. Dá para você tentar resumir para a gente, que a gente começou a falar exatamente de tudo que está acontecendo agora, mas isso teve um começo lá atrás, né? A questão do Estado de Israel e tudo mais. Se puder fazer assim só para quem está assistindo a gente ter uma noção. Por que começaram a brigar? De onde vem esse conflito? Tem alguma questão teológica? Tem alguma questão bíblica? Ou é só questão política, econômica, enfim? Se nós entrarmos na Bíblia, nós vamos ver que esse conflito ele começou lá atrás. Uhum. E aí, como quem conhece a Bíblia sabe muito bem dessa separação, dessa guerra entre os descendentes de Abraão. E em toda a história bíblica isto mostra. E quando a gente chegou sob domínio do Império Romano, lá para o ano 133, mais ou menos. Depois de Cristo, né? Sim. 133, mais ou menos um século depois que Jesus já tinha ido embora, houve uma revolta judaica muito grande, liderada por um judeu chamado Simão Bar Kokhba. E ele conseguiu influenciar diversos outros judeus que era possível expulsar os romanos de Jerusalém e daquela região por conta de todo o aparato, de todo o conhecimento que eles tinham da área e o não tão conhecimento da região
pelas legiões romanas. Eles, nascido e criado ali, eles conheciam muito mais. E os soldados romanos era rotatividade. Não... Esse Simão Bar-Kokhba, ele tinha até uma conotação meio messiânica, ou eu tô falando besteira? Não, sim. Ele tinha. Ele apareceu com uma mensagem messiânica de libertação do povo judeu do domínio romano. Inclusive, na época de Jesus, os zelotes já esperavam isso de Jesus. Olha que Jesus mandasse todo mundo pegar suas espadas, pedras e partir para cima dos romanos. E não foi essa a mensagem de Jesus. Inclusive, Simão Bar-Kokhba até dizia que Jesus era um falso Messias, que o verdadeiro Messias era ele. E, inclusive, perseguiu até alguns cristãos, alguns seguidores da mensagem de Jesus. E por conta desse levante de Simão Bar-Kokhba, ele conseguiu arrebanhar um número enorme de judeus fanáticos que acreditavam na libertação da Palestina pelas próprias mãos. Na verdade, pela libertação de Jerusalém do poder romano pelas próprias mãos. Da província da Judéia ali, né? Sim, daquela província ali. Província romana da Judéia. Eu até me equivoquei. Na verdade, esse nome, Palestina, nem existia na época. Olha que interessante, não sabia. Não, nem existia na época. Eu vou chegar lá. Entendi. A gente está falando de hoje. Vamos lá. Isso aí. E a gente acaba falando lá de trás, mas usando termos recentes. Então, o que ocorreu? Eles começaram a atacar as legiões romanas com armadilhas. Então, como nós sabemos, em Israel tem muitas grutas, muitos túneis. Então, eles usavam aquelas grutas, aqueles túneis e ficavam ali esperando as patrulhas romanas passarem. Quando eles passaram, eles atacavam com pedra, com um pedaço de pau e depois corriam e se escondiam novamente. E os soldados romanos ficavam assim, sem saber de onde porque eles estavam acostumados com um tipo de guerra. Entendi. E aquilo era uma guerrilha. Era uma forma nova de fazer guerra que os próprios judeus, liderados por Simão Bar-Kokhba, tinham conseguido aprender ali aqueles atos de guerrilha. Interessante. E as baixas e as tormentas aos soldados romanos começaram a crescer de tal forma que aquele grupo de fanáticos liderado por Simão Bar-Kokhba começou a perturbar o Império Romano. E a notícia chegou lá em Roma, a ponto de o imperador Adriano redirecionar o seu mais importante general, um dos mais importantes generais, chamado Júlio Severus, que estava lá na Europa Oriental, brigando para impedir o avanço dos bárbaros, pegou e deslocou para Jerusalém para combater os revoltosos liderados por Simão Bar-Kokhba. E evidente, um número enorme de soldados romanos deslocados para a região sufocou a revolta. E aí aconteceu o seguinte, Adriano, ele ficou muito revoltado com aquele levante judeu e colocou o nome daquela região de Palestina. Isso aí remete a um nome Filistina, que se remete aos filisteus. Então, estudiosos entendem que ele queria provocar os judeus e fazer os judeus esquecerem para todo sempre daquela região, e toda vez que se referisse àquela região, fazia uma referência a um dos seus maiores inimigos e algozes, que foram os filisteus. E de lá para cá, passou-se a chamar aquela região de Palestina. Então, daí se originou o termo Palestina. E aí depois veio toda a Idade Média, aí veio os cruzados para tentar libertar Jerusalém e o templo da mão dos muçulmanos. E aí depois entrou ali o Império Otomano, que dominou aquela região, e depois, já no início do século XX, teve um mandato britânico. Depois os britânicos abandonaram aquilo lá e deixaram os judeus e os habitantes ali, que agora eram chamados de palestinos, mas na verdade eram árabes, e ali eles começaram a conviver, um grupo se pegava aqui, outro se pegava ali, mas viviam... Às vezes entre eles mesmos, né, entre os judeus. Deixa eu só voltar uma coisa aqui interessante. Então, Adriano expulsa os judeus da terra, é isso? Não, ele não expulsou, ele reforçou
o poder romano ali, mas prendeu e depois matou vários revoltosos, inclusive o próprio Simão Bar Corba, e mostrou para os judeus que não tinha mais como fazer revolta na região, porque agora o aparato militar romano ali era muito forte e da forma como eles trataram revoltosos, era praticamente impossível novamente um novo levante naquela região. Não, e é interessante você estar falando isso, é quase uma ideia de tirar a identidade do povo, né? Na verdade, o ideal de Adriano foi esse. Vamos colocar o nome, vamos tirar Jerusalém, vamos mudar toda essa área aqui para Palestina, porque toda vez que eles se referirem à terra natal deles, eles vão lembrar dos filisteus, da Filistina. Então, vai ser uma agonia, ou seja, vão pagar com esse nome para sempre porque se rebelaram contra o poder romano. Caramba, Paulo, muito interessante isso aí, muito interessante. E aí ficou essa confusão até aí, pelo que você está me explicando, o século XX. Então, quando acontece, né, teve o mandato britânico, estou falando já de século XX, né? O Theodor Herzl, que foi o pai do sionismo, que era sionismo de volta para Sião. Sionismo de volta para Sião. Então começou um pouquinho antes, século XIX. Ele começou a levantar a ideia de que os judeus na Europa Oriental, em outras partes porque eles estavam dispersos, né? Sim. Que é a diáspora, né? Eles tinham que voltar para Sião, mas como voltar para lá, numa área totalmente destruída, numa região que era dominada pelo Império Turco-Otomano, pelo mandato britânico, mas a filosofia, a ideia do sionismo já começou a ser propagada ainda no século XIX. Entendi. Até que veio a Segunda Guerra Mundial e aí o terrível acontecimento que foi o Holocausto. Ótimo. E aí foi quando, então... Você remeter isso, entendi. Sim. Aí depois da Segunda Guerra Mundial foi criada a ONU e aí... Morreram milhões de judeus, né? Morreram cerca de 6 milhões de 6 judeus. Milhões de judeus. Ou seja, a metade dos mortos, 12 milhões praticamente morreram. A metade dos mortos eram judeus. Que coisa horrorosa, meu Deus então, do céu. Aí a ideia de construir realmente um espaço físico para que todos os judeus pudessem estar abrigados e não mais sofressem as perseguições que sofreram na Segunda Guerra Mundial e também na própria Idade Média. Quando a gente estuda toda a história dos judeus, a gente vê que os judeus eles foram sendo perseguidos na Península Ibérica, na parte mais oriental da Europa, em toda a Europa. A própria Inquisição da igreja, né? Sim. Então eles começaram a ser perseguidos. Eles, inclusive, vieram para o Brasil, tentaram se estabelecer em Recife, criando, inclusive, o que muita gente não sabe, a primeira sinagoga das Américas foi fundada, sabe onde? Na cidade de Recife. Olha, aqui na cidade de Recife. Hoje, no Brasil, né, Recife, hoje aqui no nosso país, Recife hoje podia ser uma potência mundial. Mas o que aconteceu? Por perseguição da própria igreja, os judeus então decidiram sair de Recife e foram para a América Central. Dali, alguns foram para Nova York. Na época, não tinha nenhum nome de Nova York. Uau, cara. E ali eles fundaram a sua sinagoga, fundaram a cidade, e hoje não precisa explicar para ninguém que um dos centros do mundo é a cidade de Nova York. Uau. Entendeu? Muito interessante, cara. Mas aí a gente tem efetivamente ali essa questão da criação do Estado de Israel em 1948, que efetivamente aí o mandato britânico se encerra, eles saem de lá, e aí que eu acho que se estabelece esse conflito mais direto que a gente conhece hoje, né? Entre palestinos e... O que aconteceu? Quando o mandato os britânicos saíram da região, aquela região ficou ali dominada por grupos, né? Grupos judeus, grupos árabes, e até que com o advento da Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? Teve o Holocausto e logo depois da Segunda Guerra Mundial criou-se a ONU. Quando a ONU foi criada, um dos debates principais era justamente o quê? A criação de um Estado judeu e de um Estado palestino. Olha, na verdade, eles queriam a criação de 2 estados. O debate era esse. Inclusive, muitos
professores de história, até na universidade, no ensino médio, eles não falam isso para os alunos. Por quê? Porque eles já foram ensinados lá atrás por professores deles que entraram na década de 70 e de 80. Já tem uma questão ideológica. Que já foram manipulados por questões ideológicas, então eles não mostram isto para o aluno. E muitos deles sequer nem sabem, na verdade nem sabem, que a ONU pretendia criar 2 estados, que era o Estado da Palestina e o Estado de Israel. Só que a Liga Árabe não aceitava as condições para o Estado de Israel. As condições que estavam sendo apresentadas para a criação do Estado de Israel não eram aceitas pela Liga Árabe. Então, o que aconteceu? A Liga Árabe começou a se afastar e tentar boicotar, e tentar fazer isso, tentar fazer aquilo. Olha, e foi se afastando. Não tinha ideia disso. Isso. E foi se afastando do debate. Só que o debate prosseguiu e aí criou-se, então, o Estado de Israel na Convenção da ONU em 1947. E não foi criado o Estado palestino, e aí o professor de história lá no ensino médio ou até lá na universidade, ele não fala isso, mas não foi criado o Estado palestino porque as lideranças árabes na época não queriam que fosse criado nas condições que estavam sendo apresentadas. Então, foi criado o Estado de Israel e no dia 14 de maio de 1948, lá no Knesset, o parlamento judeu, no parlamento de Israel, David Ben-Gurion, então, anunciou a criação, o estabelecimento formal do Estado de Israel. No dia seguinte, ou seja, no dia 15 de maio de 1948, alguns países ali que não estavam contentes no entorno, principalmente o Egito, a Síria e outros países, desencadearam a primeira guerra contra o Estado de Israel. Então, a primeira guerra que o Estado de Israel enfrentou ocorreu no dia 15 de maio de 1948. Um dia depois da... Um dia. Um país sem força aérea, sem armamento sofisticado, mesmo assim, Israel logrou o êxito. Depois veio a Guerra de 56, veio a Guerra de 67, a Guerra dos 6 Dias, veio a Guerra de Yom Kippur, 1973, e Israel foi logrando êxito em todas essas guerras. Sim. Até tomando porções ali, né? Sim. Golã, não é isso? Sim, em Golã, nas colinas de Golã. Do Sinai ali, sim, é isso? Nas colinas, em 67, a Síria tentou atacar Israel pelas colinas de Golã, e Israel foi lá e dominou e domina até hoje, porque é uma posição estratégica. Se Israel sair das colinas de Golã, todo o exército, toda a artilharia síria pode colocar suas baterias lá em cima e disparar quantos mísseis quiser, quantos foguetes quiser contra Israel, que pode atingir todo o território israelense. Então, é uma posição altamente estratégica, as colinas de Golã. Entendi. Israel tomou também a península do Sinai do Egito, mas depois, no acordo diplomático, foi novamente devolvida ao Egito. Então, são áreas que foram sendo dominadas por Israel, não que Israel tivesse iniciado uma guerra, coisa que também os professores de história, os acadêmicos, os ativistas, aqueles especialistas que a gente... Ativistas, né? Sim, ativistas, que a gente vê falando nas televisões e falando nas rádios, escrevendo nos jornais, dando entrevista por aí nos podcasts, nenhum deles entra nesse detalhe. Mas as guerras nunca foram iniciadas por Israel. Sempre os países árabes iniciaram as guerras. É interessante você falar isso, porque... E a mídia e a narrativa, como é que fica nesse contexto, né? Que a gente repara que, de uma maneira assim, a cobertura midiática influencia muito a percepção global sobre Israel e Palestina. É um pouco o que você está dizendo aí, né? O que acontece? Até alguns anos atrás, o poder midiático ele era muito forte e conseguia manipular as pessoas em todo o mundo. Em todo o mundo. Por quê? Porque as pessoas só tinham acesso à televisão, à rádio e jornais. Sim. Só isso. Então, isso, sim, então o poder midiático internacional ele conseguia manipular mentes no planeta inteiro. Até que vieram as redes sociais. A partir das redes sociais, todas as fake news
travestidas, ou seja, manipuladas de verdade, elas foram sendo desqualificadas, desmontadas, desacreditadas e envergonhando os poderes midiáticos, aqueles que diziam que eram porta-vozes da verdade. E hoje, Israel, inclusive, é muito metralhado mundialmente pelo poder midiático e de forma muito massiva, mas existe as redes sociais e os influencers e aqueles que realmente procuram esclarecer o povo sobre as verdades, que estão a todo tempo em todo tipo de rede social, mostrando a verdade e desmentindo as fake news criadas contra Israel. Até que eu me lembro que quando começou a guerra, o ataque contra o Hamas em 2023, o poder midiático internacional, ele dizia, de acordo com as autoridades de Gaza, morreram tantas pessoas. De acordo com as autoridades de Gaza, Israel destruiu tantos prédios. Aí as redes sociais foram para cima e disseram, as autoridades de Gaza são quem? O Hamas. Então, a mídia internacional quer dizer que, de acordo com o Hamas, morreram tantas pessoas. Ou seja, a mídia internacional está dizendo que o Hamas passa a verdade para o mundo. Aí a própria mídia internacional começou a mudar o discurso. Eu acompanhei. E aí dizia, legal você falar isso. E aí dizia, o Ministério da Saúde de Gaza, que é comandado pelo Hamas, diz que morreram tantas pessoas. Mas se não fosse as redes sociais, eles estavam a todo tempo manipulando a opinião pública internacional, dizendo que as autoridades de Gaza estavam dizendo essa e essa informação e tomando como verdade. Quando as redes sociais, os especialistas, vários influenciadores começaram a mostrar para o povo que as autoridades de Gaza, na verdade, que estavam sendo camufladas pela mídia internacional, era o Hamas que estava por trás, aí eles começaram a dizer, as autoridades de Gaza, do Ministério da Saúde, as relações internacionais, sei lá, o Ministério do Exterior de Gaza, que está quase na um mão eufemismo, do Hamas, né? Usava um eufemismo para poder... Olha que interessante. Ou seja, as redes sociais forçaram a mídia internacional dizer que as autoridades de Gaza, quem são? O Hamas. O Hamas. Uau, muito interessante isso. E deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Até que ponto esse conflito tem questões religiosas aí? Tem essa questão? Até que ponto o conflito é religioso e até que ponto ele é político e territorial? Existe aí um viés religioso, sim, mas existe também um viés de genocídio. Por quê? Olha. Porque o grupo Hamas, ele não aceita em hipótese alguma, ele não aceita a existência de um Estado judeu ali na Palestina. Para eles, se todos os judeus forem mortos, foram dizimados, eles estão o quê? Com a glória na mão. Ou seja, é preciso um genocídio generalizado desde o norte ao sul de Israel, matando todos os judeus. Aí o Hamas vai dizer, opa, somos vitoriosos. Agora sim, agora nós temos a vitória. Mas os direitos humanos aí, não, direitos humanos é conversa fiada. Direitos humanos é conversa fiada e eu desmascaro qualquer um a dizer que grupos de direitos humanos defendem os moradores de Gaza. Eu desafio qualquer um. Eu desafio políticos, acadêmicos, ativistas. Ativista não que ativista, muitos deles são alienados. Só fazem barulhos para poder chamar a atenção. Mas eu desafio. Por quê? E eu provo por A mais B. Por exemplo, existe uma carnificina enorme no Sudão. Dados oficiais mostram que mais de 700 mil crianças estão em estado de desnutrição no Sudão. Um verdadeiro estado de miserabilidade. No Sudão, nem 10%, nem 20%, nem 10% das crianças de Gaza estão nas condições das crianças do Sudão. Sem contar mulheres e crianças. Aí eu pergunto, onde estão os políticos que vivem aí, talvez,
com prisão de ventre, gritando: estão matando mulheres e crianças em Gaza, estão exterminando o povo de Gaza, estão cometendo genocídio em Gaza. Onde estão os professores universitários, ou mesmo os professores de ensino médio, ou aqueles influenciadores que estão nas mídias dizendo: estão exterminando Gaza, estão matando as crianças de Gaza? Onde estão aqueles que defendem essa flotilha, que saíram com várias embarcações que eu chamo de flotilha da selfie, porque ali tinham muitos ativistas, muitos atores políticos querendo se aparecer, inclusive brasileiros? Onde está essa turma que não quer fazer direitos humanos, por exemplo, no Sudão? Levar comida para mais de 500 mil de crianças que estão perecendo no Sudão, em estado de miserabilidade. Será que a motivação é humanitária ou aí está inserido um antissemitismo? Não. É envolvido com Israel, então eu vou socorrer Gaza, porque é uma forma de eu manifestar o meu ódio a Israel, e que se lixem as crianças do Sudão. O Sudão não está em guerra com Israel, então eu desafio qualquer um a provar que eu estou errado. Olha que interessante você está falando, porque de fato ali o ponto midiático é sempre a desconstrução da identidade de Israel, do povo de Israel, e uma ideia também de tirar o direito deles de estarem ali. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente vai para o mapa, você vê que Gaza faz fronteira com Israel, mas faz fronteira com o Egito. E aí a mídia, de um modo geral, ela só reclama porque Israel fechou a fronteira, não deixa né, os palestinos passarem. Mas por que o Egito não deixa? Nós temos o Egito, nós temos a Jordânia que faz também. Fronteira com Israel, nós temos a Síria, que faz fronteira com Israel. Nenhum desses países, vê se algum desses países estão preocupados em querer receber as populações refugiados, né? Refugiados palestinos. Nenhum deles. Tem lá uma passagem do Egito para Israel, e vê se o Egito abre aquela passagem para receber todos os palestinos. Não existe interesse. Isso. O interesse que está por trás de tudo isso é a manipulação para gerar um antissemitismo, para gerar o ódio a Israel. E a gente viu isso recentemente. Desde 2023, nos campos universitários, em várias partes do mundo, aqueles universitários estavam ali fazendo manifestações contra Israel. Aqueles universitários que era para estar estudando. Não estou nem falando dos universitários, aqueles universitários que estudam, que são pessoas compenetradas. Estou falando daqueles universitários que ficam nos corredores das universidades públicas, que nós sabemos que ficam o tempo todo ali viajando, não sei o que ficam fazendo ali nos corredores, e ficam ali debatendo assuntos que não se chega a lugar algum. Se esses universitários fossem inteligentes, realmente quisessem estudar, eles estavam estudando sobre a Convenção de Genebra, eles estavam estudando sobre dilemas morais e éticos em uma guerra, eles estavam estudando sobre o Estatuto de Roma, ao invés de ficarem como um bando de idiotas úteis nos campos das universidades gritando: Israel genocida, Israel fascista, com essa bobagem que ninguém mais acredita. Ou seja, pessoas inteligentes participam de debates inteligentes. Pessoas pequenas, elas vão gritar, tacar fogo, incendiar bandeira, espernear como se estivesse com dores de prisão de ventre, e gritando para lá e para cá sem saber sequer por que estão gritando. Mas por quê? Porque são objetos de manipulação de meia dúzia de interesseiros de poder midiático ou algum outro poder oculto que não se revela. Interessante você estar falando isso. Eu queria agora tentar pensar um viés assim teológico, né, no aspecto da promessa, do propósito que Deus teve com Abraão e tudo mais, né? Então, como terra da promessa que Deus fez a Abraão, a gente consegue pensar em alguma questão assim, à luz da fé, né, na nossa fé cristã, que tem a ver com essa realidade política de Israel e Palestina hoje? A gente consegue fazer alguma articulação? Esse debate no Oriente Médio envolvendo Israel... não é de agora, né? E as profecias do fim dos tempos, ele é antigo. Ele já passou pela Antiguidade, passou pela Idade Média, passou pelo século XX e chega até nós. A gente sabe que Israel é o palco de um cenário futuro, de uma guerra. Isso.
onde o próprio Jesus vai se manifestar para dar o livramento para o povo de Israel. A gente está falando de esperança escatológica já aí, né? O fim dos tempos, com né? uma visão escatológica. Isso. Agora, entender que esse conflito Israel-Palestina, Israel-Hezbollah, Israel-Síria, Israel-Irã... O Fatah, Israel... ele em algum momento teve conflito com Israel? Na verdade, o que acontece? Na verdade... Até explicar para quem está assistindo a gente. Na verdade, o Fatah era um grupo que era liderado pelo ex-terrorista Yasser Arafat. Ah, sim. Da OLP, na Organização para a Libertação da Palestina. Praticou inúmeros atos insanos naquela região. Quando o Arafat ele morreu, e aí depois teve a autoridade palestina comandando aquela região, tanto na faixa de Gaza como também na Cisjordânia, houve um entreveiro, eu não me recordo se foi em 2007 ou 2008, entre o Hamas e o Fatah, grupo Fatah, dentro da faixa de Gaza. Uhum. E aí, o que aconteceu? O Hamas, ele expulsou o Fatah e toda a autoridade palestina da faixa de Gaza. Então, toda a autoridade palestina saiu da faixa de Gaza. E eles foram estabelecidos onde? Na Cisjordânia. Lá para aquela região do outro lado lá do Mar Morto ali, que a gente passa, né? Lá para cima. Então, a faixa de Gaza passou a ser comandada pelo Hamas e a Cisjordânia pelo Fatah. Então, a autoridade palestina ela já não tinha mais comandamento algum sobre o Hamas. Entendi. Aquela região da faixa de Gaza. Só mandava ali na região da Cisjordânia, que é comandada pelo grupo Fatah. Entendi. Então, na faixa de Gaza ficou o grupo Jihad Islâmica e o Hamas. Em 2014, o Hamas decidiu fazer seu enfrentamento poderoso, sofisticado contra Israel. Quando então Israel entrou na guerra e alguns e foram até surpreendidos. Tinha até uma novidade na guerra de 2014. Olha. Quando os soldados estavam dentro da faixa de Gaza, de repente surgiam dos bueiros ou de locais assim escondidos os terroristas dos Hamas e pegavam os soldados por trás. E eu me remeti isso, que é justamente a estratégia de Simão Barcoba, lá atrás, que você já comentou aqui com a gente. Eu comentei sobre os ataques legiões romanas. Olha, que interessante. Inclusive, eu usei esse paralelismo quando eu defendi lá meu trabalho de fim de curso, lá na Unirio. E o que aconteceu? Israel venceu o Hamas na época, em 2014. E começaram a ter alguns ataques esporádicos de lançamento de foguetes da faixa de Gaza para Israel. Entendi. Até que Israel, inclusive, construiu uma muralha, ao invés de construir uma muralha para cima, ele construiu uma muralha para baixo para evitar que os terroristas do Hamas cavassem túneis e saíssem do outro lado do território israelense. Então foi construído ao longo ali da fronteira uma muralha para baixo, muito forte, para evitar justamente a passagem dos terroristas do Hamas. E de lá para cá, Israel foi se aperfeiçoando, principalmente em um armamento poderoso que eu chamo de míssil da paz, que é o Iron Dome, que ele não é disparado para matar ninguém, ele é disparado para justamente interceptar os foguetes inimigos no espaço. Se bem que Israel já está adiantado. Vem aí agora, muita gente não sabe, mas vem aí o Iron Beam, que é uma nova arma de Israel, que ele vai derrubar os foguetes via raio laser. Então não vai disparar. É muito mais, infinitas vezes mais barato. Olha. E com raio laser ele vai derrubar foguetes disparados por inimigos. Então de lá para cá o Hamas veio atacando Israel o tempo todo. Veio atacando, até que em 2023 aconteceu toda aquela tragédia no dia 7 de outubro de 2023. Explica um pouquinho isso pra gente. Porque assim, uma coisa também que me chamou muita atenção, Paulo, nesse ataque do Hamas de 7 de outubro, é que me pareceu assim, Israel muito despreparado, que o serviço de inteligência de Israel é muito estruturado, né? E assim, foi assustador o que a gente viu na televisão, né? A questão do kibutz, lá, pessoal que estava numa festa, muita gente morrendo e tudo mais. Esse é um debate que ocorre até hoje.
A gente conhece aí o serviço, o Mossad, que é o serviço secreto de Israel, é praticamente um dos melhores do mundo. E fora o serviço de inteligência interno de Israel também, que o Mossad age mais externamente. Entendi. E temos também ali o Shin Bet e outros serviços secretos que atuam dentro de Israel. Então, é um debate que se faz até hoje. Como que ocorreu aquela invasão no território israelense com todo tipo de terrorista, inclusive terrorista com parapente, e Israel não conseguiu detectar. Sério, cara? Meu Deus Então, do céu. no dia 7 de outubro, eles invadiram uma região no sul de Israel, sequestraram 253 pessoas, entre mulheres, crianças, adultos, idosos, bebês, inclusive cenas terríveis que o próprio Israel nem quis mostrar, de bebês assados em forno de fogão. Meu Deus do céu. Mulheres estupradas, senhoras estupradas, idosos metralhados. Isso, esses ativistas aqui do Brasil não comentam. Sim. O poder acadêmico e político aqui no Brasil não comenta. Todo mundo finge que não aconteceu nada. É como se fosse uma guerrinha aqui, outra guerrinha ali, foca só em Israel. E mais de 1.200 pessoas mortas. Uau, foi esse número todo? Está sendo considerado o segundo holocausto de Israel. Caramba. Segundo holocausto. Então, de lá para cá, o que aconteceu? Israel decidiu definitivamente exterminar a cabeça do terrorismo que estava por trás disso. Então, começou os ataques em Gaza, a invasão em Gaza, a morte dos líderes do Hamas em Gaza, e depois começou Israel receber ataques também do norte, do grupo Hezbollah. Então, Israel, ao mesmo tempo... É Hezbollah do Líbano, não é isso? Sim, sim. E é de uma outra ideologia. Pois Enquanto o Hamas ele tem uma ideologia que não é uma ideologia, assim, que não é uma vertente xiita, o Hezbollah tem uma vertente xiita. Mas ele tomou as dores do Hamas e começou a atacar Israel pelo norte. Então as tropas de Israel começaram a atacar o Hamas pelo sul e o Hezbollah pelo norte, e recebendo bombardeio dos dois lados, tiros, foguetes dos dois lados. Então, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, inclusive, chegou em um momento que ele disse que Israel estava combatendo realizando 7 combates diferentes. Então, Caramba. eu listo aqui. Explica melhor isso. Lutando contra o Hamas, número 1. Lutando contra o Hezbollah, número 2. Lutando dentro da Cisjordânia contra integrantes do Hamas e da Jihad Islâmica e outros grupos palestinos independentes dentro da Cisjordânia, número 3. Lutando contra milícias xiitas localizadas dentro da Síria, número 4. Número 5, lutando contra grupos xiitas também, apoiados pelo Irã, anti-Israel e anti-Estados Unidos, dentro do Iraque, e lutando contra o grupo Houthis, que é um grupo terrorista no Iêmen, que está a 2.000 quilômetros de distância de Israel e que estava disparando foguetes contra Israel. E quem é que estava? E sem contar que Israel também estava lutando contra o Irã. Então, na verdade... ainda teve, é verdade, ainda teve isso. Então, na verdade, toda essa frente de combate, ao mesmo tempo, Israel estava lutando. Então, praticamente todo o poder militar israelense estava 24 horas no ar, seja a Força Aérea, a Marinha e também as tropas no terreno, além do serviço de inteligência, guerra cibernética e todo tipo de guerra em atenção máxima. E quem é que estava por trás de tudo isso? O Irã. O Irã. Uau! O Irã. Israel, o que fez? Atingiu... Gente, você tá... Olha, viu, pessoal? Aproveita aí, aqui a aula. Ele está descortinando aqui pra gente aqui toda essa questão política ali do Oriente Médio, viu? E aí? Em 2024, não me recordo o mês agora, a Força Aérea Israelense atacou a embaixada do Irã dentro da Síria e eliminou um dos mais importantes generais do Irã.
General do Irã fazendo reunião importante dentro da Síria. Por quê? Porque o ditador Bashar al-Assad, que caiu, sim, foi deposto e está escondido lá na Rússia, o ditador Bashar al-Assad, ele praticamente emprestou o terreno sírio para o Irã. Então, o Irã virou terra de ninguém. Era Hezbollah e grupos xiitas iranianos andando e perambulando pelo Irã, montando posições estratégicas para atacar Israel. Israel foi lá e eliminou o general iraniano. Em represália, cara. O Irã disparou vários mísseis contra Israel. Israel, sim. Aí a Força Aérea Israelense foi lá e bombardeou o Irã. Até que meses atrás, Israel e os Estados Unidos fizeram uma coalizão e bombardearam setores e locais estratégicos nucleares dentro do próprio Irã, que está fomentando e desestabilizando todo o Oriente Médio. Então, porque o Irã, se eu não me engano, tem arma nuclear, não é isso? Ou estou falando besteira? Não, o Irã, na verdade, estava desenvolvendo, né? Estava desenvolvendo. Com o ataque feito pelos Estados Unidos e por Israel, possivelmente atrasou em mais alguns anos o desenvolvimento das armas nucleares do Irã. Então, o Irã é que estava, na verdade, fomentando todo esse levante contra Israel. Ou seja, fazendo um cerco contra Israel. Que são essas frentes todas que você explicou pra gente aqui, né? Sim, todas essas frentes. E ainda afirmo uma coisa. O governo israelense disse que iria atrás de um por um que estivesse atrás nos bastidores do ataque de 7 de outubro. Já praticamente matou toda a cúpula do Hamas, matou toda a cúpula do Hezbollah. Recentemente fez um ataque dentro do Catar. O Catar nunca entrou em guerra. A Força Aérea Israelense disparou alguns tiros dentro do Catar para atingir a cabeça de alguns líderes do Hamas que ainda estão pelo Catar. Então, pelo que a gente entende de história de Israel, esse desejo de Israel de eliminar figuras importantes que estão por trás de todo o terrorismo no Oriente Médio, eu acredito que ainda não terminou. Entendi. Eu acredito que isso ainda pode durar alguns meses ou anos. A guerra praticamente está no seu fim lá na faixa de Gaza. Mas a eliminação de líderes importantes que estiveram por trás de todo o segundo holocausto de Israel, eu acredito que ainda não terminou. Isso ainda pode durar um bom tempo ainda. Você acha, né? Quem conhece, por exemplo, a história depois da Segunda Guerra Mundial, um grupo que ficou conhecido como caçadores de nazistas, décadas depois, eles estavam ainda prendendo pessoas que se envolveram com o regime de Adolf Hitler lá ainda na Alemanha. Olha. Prenderam, inclusive, Adolf Eichmann, se eu não me engano, na Argentina, eu não me lembro, e levaram para Nuremberg, onde ele foi morto, foi condenado à morte, e andaram prendendo outros nazistas. Então, é possível que Israel ainda continue atrás de alguns líderes, seja eles civis ou militares, que estiveram por trás de todo aquele massacre de 7 de outubro. Isso, como eu falei, pode durar meses ou anos. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa aqui que eu achei interessante, e a gente está vivendo isso agora nessa semana, né? Qual a relevância, a influência aí da questão dos Estados Unidos, da ONU, né? De outros países, inclusive? A gente vê a França ali muito ao lado aí da questão palestina, praticamente uma opositora, né, de Israel. Como é que você vê essa questão toda e nesse cenário que a gente está vendo e uma ideia aí de possíveis soluções aí para esse conflito? Durante esses 2 anos, a ONU praticamente fez zero esforço. Se a gente procurar as notícias, a gente vai ver que a ONU... O que a ONU fez? O que a ONU fez para evitar que aquele conflito se alastrasse? O que a ONU fez para tentar acabar com aquele ataque a Israel? O Hamas, Hezbollah, o TIS, o Irã, o que a ONU fez? O que as autoridades da ONU fizeram? O que o secretário da ONU fez? O secretário-geral da ONU fez? O que os organismos ligados à ONU fizeram? Nada. Nada.
Então a ONU se mostrou 100% ineficiente nesse conflito Israel-Hamas. E aí, recentemente, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele fez um plano de paz e chamou o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, apresentou o plano, chamou algumas autoridades árabes e também de outros países, que são países muçulmanos não árabes, apresentou o plano e eles aceitaram um plano de paz e a criação de um outro Estado para um debate posterior lá na região da Palestina. Então, inicialmente, quais países se manifestaram favoráveis ao plano apresentado por Donald Trump? Sim. Países como Egito, Jordânia, Arábia Saudita, Catar, Turquia. O Catar também? Também. Olha. O Catar, Turquia, Paquistão e a Indonésia, que são países que o Paquistão e a Indonésia não são países árabes, mas são países de maioria muçulmana, aceitaram o plano de Trump. Olha. E aí precisava agora de apenas um ator nesse cenário todo concordar com o plano de Trump. O Hamas. E aí, algumas horas atrás, a gente ficou sabendo... A gente está falando do dia de hoje e de ontem, né, pessoal? Notícia quente aí. A gente ficou sabendo que o Hamas aceitou. Então, o que estabelece o plano? O Hamas, ele vai devolver os 48 reféns. Ainda tem reféns lá? Dos 253 reféns que foram sequestrados, ainda tem 48 na mão do Hamas. Estima-se que pelo menos a metade esteja viva. Caramba. E a outra metade morreu, esteja morta. Uhum. Então, a estimativa é que o Hamas entregue essas 48 pessoas que foram sequestradas, as pessoas vivas e os restos mortais daqueles que morreram para Israel. E Israel liberte algumas pessoas, inclusive acusadas de terrorismo, presas em Israel, que voltem para a faixa de Gaza. O plano inicial do presidente norte-americano é que a faixa de Gaza saísse da administração do Hamas e da autoridade palestina e fosse entregue para uma administração árabe internacional. Olha, que interessante. Mas o Hamas parece que não está aceitando muito essa administração. Mas só pelo fato de encerrar a guerra, devolver os reféns, já é um grande avanço. A gente fica triste com todas as pessoas inocentes que morreram. Agora é bom que se saiba também que as pessoas que morreram em Israel, muitas delas inocentes, elas morreram por quê? As pessoas que morreram na faixa de Gaza, muitas delas inocentes, elas morreram porque foram feitas como escudos humanos pelo Hamas. Então, por exemplo, se o Hamas ocupa um prédio que é um hospital, e dentro daquele hospital coloca um monte de armamento, coloca um monte de explosivo para ser usado pelos terroristas contra Israel, base de lançamento de foguete, por exemplo, ele vai colocar várias pessoas naqueles quartos mais em cima, vai colocar crianças, mulheres no topo do hospital, para quê? Para quando os drones e a Força Aérea Israelense passar lá, vai ver, não, eu não posso atirar ali, porque tem pessoas inocentes. E Israel, o que a mídia não fala de propósito, a mídia não fala de propósito. Israel, ele não ataca aleatoriamente qualquer prédio. O que a mídia internacional não fala, o que os professores de história nas universidades e nos colégios, né? Eles não falam, o que os políticos não falam, e que esses especialistas de internet, de televisão, de rádio, de jornais não falam, é que Israel usa algumas técnicas para avisar que vai atacar um determinado prédio. Ah, é? Olha, sim, interessante. Uma das técnicas é que quando um determinado prédio que a Força Aérea vai atacar, porque foi descoberto pelo serviço de inteligência que aquele prédio está servindo como um depósito de munição, por exemplo, é distribuído diversos folhetos
passa helicópteros ou então aviões muito altos e distribuem folhetos em árabes, anunciando para a população daquela redondeza que aquele prédio localizado naquela área, naquela rua, naquele número, será bombardeado em tal horário porque foi detectada atividade ilícita. Mensagens também são enviadas pelas redes sociais ou pelas emissoras de rádio em árabe, avisando para os moradores para se afastarem daquela região. E por último, cerca de 1 minuto antes daquele prédio ou daquela casa ser atacada, existe uma bomba que Israel usa, que traduzindo para o português chama-se bater no telhado, que é aquela bomba que é como se fosse um grande petardo. Ele explode, mas não destrói nem mata ninguém. Ele solta aquela bomba que cai sobre aquele prédio ou aquela casa, e aquele foi o aviso final, dizendo que daqui a 1 minuto, ou seja, pode cronometrar ali no relógio, daqui a 1 minuto, aquele prédio ou aquela casa será bombardeada e destruída. Vocês podem observar que muitas das casas que são bombardeadas ou destruídas pelo exército, pela Força Aérea Israelense, elas são filmadas de longe. Até os próprios palestinos filmam. Por quê? Porque eles já sabem que serão destruídas. Então, quem fica ali é porque realmente quer enfrentar a Força Aérea Israelense. Então, nós temos que tomar cuidado, porque existe muita manipulação midiática para jogar toda a população em todo o mundo contra Israel, porque existe um ódio mundial contra Israel. A gente percebe esse ódio, aconteceu lá na Pérsia, lá nos dias da rainha Ester, quando Amã, ele planejou um genocídio contra o povo judeu, lá nos dias do Império Persa. E foi preciso que a rainha Ester intercedesse pelo povo dela, que era o povo judeu, e o rei que o imperador não dizimasse. Pelo contrário, quem morreu foi justamente quem estava planejando o genocídio de Israel, que era Amã. E depois veio a Segunda Guerra Mundial e outras perseguições contra os judeus. Então, os mesmos espíritos maus que atuaram na antiguidade contra Israel, eles não morreram, eles continuam atuando e vêm atuando até hoje, e inclusive entrando em diversos poderes, fomentando o ódio e o antissemitismo. Foi bom você falar isso, porque, e aí, você além de professor, é pastor, como é que você vê o papel da igreja brasileira? Vamos pensar em 2 vertentes, né? O papel da igreja brasileira nessa discussão de Israel. Tem alguns que criticam que a igreja brasileira ela está judaizante demais, num aspecto teológico, mas especificamente nessa questão política, né? E geopolítica ali de Israel e tudo mais. Como é que você vê isso, Paulo? A gente pode inferir alguma coisa? Que missão você vê que a igreja poderia ter? Porque, assim, sem dúvida nenhuma, os judeus nos presentearam com a Bíblia, né? O hebraico, né? O hebreu e tudo mais. Mas a grande questão como é que a igreja pode se posicionar? E aí eu tô sendo aqui uma voz, viu, pessoal? Até para a gente pensar mesmo, porque assim, olha que interessante, né? Esse podcast aqui, olha o nome dele, Metanoia, é para mudança de mente, mudança de cabeça, né? Em vários aspectos. Será que talvez não falte na igreja brasileira uma noção melhor sobre isso? Eu estou falando para os líderes mesmos, entende? Como é que você vê isso? Nós, como cristãos, nós temos uma missão. A Bíblia diz: orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão todos aqueles que te amam. Olha, a promessa que Deus fez a Abraão, que está lá no livro de Gênesis, diz: abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Então, nós, como cristãos, nós temos o dever de orar por Israel, orar pela paz na região. Nós, como cristãos, jamais devemos nos alegrar com morte,
seja do lado de Israel, do lado dos palestinos, do lado dos libaneses. Isso precisa ficar claro, é verdade. Do lado dos árabes. Nós, como cristãos, nós não somos favoráveis à morte em nenhum aspecto. Nós não defendemos a morte, nós não levantamos a bandeira da morte. Nós oramos pela paz na região. Quando nós, cristãos, defendemos Israel, nós estamos defendendo a soberania de Israel sobre o seu território. Interessante isso. E nós estamos defendendo que os responsáveis pela carnificina e pelos ataques a Israel, eles sejam presos, eles sejam condenados. Sim. Infelizmente, a realidade acaba não sendo essa. Sim. Porque aí se entra numa guerra, e nessa guerra, mesmo que os responsáveis pela guerra, os terroristas, eles morram, que nós também não estamos aqui para aplaudir morte de ninguém, porque o único que tem o poder de dar a vida e de tirar a vida é Deus, mas sabemos que quando eles se levantam contra um poder instituído, contra uma nação poderosa, contra um exército poderoso, o único caminho que eles vão enfrentar é a morte. Sim. Eles sabem disso. Sim. Eles sabem disso. Mas nós não estamos aqui fazendo apologia da morte. Sim. E nós ficamos muito tristes com a morte de pessoas inocentes em todos os lugares do mundo. E as pessoas que não são inocentes? Bem, as pessoas que não são inocentes, eles procuraram aquele caminho. Nós também não desejamos e não defendemos a morte dessas pessoas. Mas aí tem um porém. Essas pessoas, elas não são inocentes. Então elas sabem que elas têm dois caminhos. Ou elas serão presas ou serão mortas. E aí, muitas delas, quando entram nesse conflito, elas não querem ser presas. Elas lutam até a morte, até que elas encontram a morte. Então, o papel da igreja brasileira é continuar orando por Israel, orando pela paz em Israel, orando pela paz no Oriente Médio, orando pela paz na África, orando pela paz na Ásia, orando pela paz em todo o mundo. Sabemos que só um pode dar a paz, que é Jesus Cristo, o príncipe da paz. Então, é bom que se saiba que nós devemos amar Israel e jamais absorver a ideia de um Israel genocida, de um Israel dominante, de um Israel colonizador, de um Israel fascista, de um Israel nazista. Não, isso é um discurso falso, é um discurso mentiroso, é um discurso que manipula a história, é um discurso que quer reescrever a história e é um discurso que mantém nos bastidores ódio e antissemitismo a Israel. Se existe algum líder evangélico ou mesmo de alguma vertente cristã que olha para Israel com uma visão totalmente antibíblica, esse líder, na verdade, ele precisa olhar para a Bíblia e se converter, porque não é isso que a Bíblia nos ensina. Acho que você foi muito, muito feliz aí nessa colocação de trazer a Bíblia, né? O que a Bíblia recomenda? Ore pela paz em Israel, né? E, de fato, há 2 anos atrás, quando a gente acordou para aqui, era de manhã, se eu não me engano, à tarde, alguma coisa assim, com a notícia do massacre de 7 de outubro de 2023, eu fiquei assim, estarrecido de ver tantos jovens e coisas horrendas, como você falou, da questão do bebê e tudo mais. Eu sigo alguns influencers dessa área, né? E pessoas, até alguns que você me recomendou ali e tudo mais, e a gente vê o quanto o papel do Hamas é um papel de terrorismo. Embora haja, às vezes, assim, uma tentativa de eufemismo, dizendo que é um grupo político. Não, ali, de fato, são extremistas, são terroristas, que é muito difícil a gente pensar, porque, olha, Israel, se a gente pensar na visão mais macro, não sei se você concorda com isso, ele é quase a nossa barreira ali, para que esses terroristas não venham para cá, para o Ocidente. Não é isso? Isso. Na verdade, Israel é a única democracia no Oriente Médio. Olha que interessante. É a única democracia no Oriente Médio. Recentemente, alguns meses atrás, o ditador da Síria, Bashar al-Assad, ele foi deposto por uma coalizão
de grupos terroristas oriundos da Al-Qaeda, do Estado Islâmico e outras milícias, até curdas, chegaram em Damasco e, quando chegaram em Damasco, tomaram poder em Damasco e Bashar al-Assad já tinha fugido de lá. E o que aconteceu? Algo inédito aconteceu recentemente. O cidadão que ocupou o poder na Síria, no lugar de Bashar al-Assad, ele é um ex-integrante de um grupo terrorista vertente da Al-Qaeda dentro da Síria. E aí o mais interessante de tudo, meu Deus, e o mais interessante que chamou a atenção do mundo, é que onde estava ele dias atrás? Na reunião da ONU, de terno e gravata, inclusive se encontrando com autoridades americanas. Quem sabe a Síria está a caminho de uma democracia. Olha. A Síria, que durante muitos anos virou uma espécie de títere, de fantoche do regime do Irã. Quem sabe agora a Síria não esteja a caminho de uma democracia e venha caminhar lado a lado ali com Israel para impedir o avanço de grupos terroristas. Sim. Então, é isso que nós devemos orar, que a influência de Israel possa perpassar toda essa questão aí das fronteiras, questões históricas, e atingir outros países. E mostrar para o mundo e para esses ativistas, esses políticos que vivem aí nas redes sociais ou nos microfones, nos palanques, gritando Israel genocida, Israel fica matando mulheres e crianças, sem saber de fato, muitos deles sequer sabem onde fica Israel. Tem gente que fica gritando aí Israel genocida, que não sabe se Israel faz fronteira com Alasca, se Israel faz fronteira com Moçambique, se Israel é vizinho do Japão, vive aí falando aleatoriamente que a gente chama de idiota útil. É verdade. Paulo, a gente está chegando aqui pro finalzinho desse nosso bate-papo, que, poxa, como eu aprendi. Espero que você em casa também tenha aprendido. Você que está assistindo a gente, no trabalho, onde você estiver. Mas, fechando aí, talvez, pegando exatamente a linha que você começou a tomar aí, à luz das promessas bíblicas, né? Nós, como cristãos, a gente pode, de algum modo, assim, manter a esperança na redenção e talvez a reconciliação, falando essa questão da Síria, definitiva de todos os povos da Terra Santa? Eu acredito que haverá um despertamento antes do arrebatamento da igreja. Eu acredito que haverá um avivamento no mundo inteiro, e esse avivamento, esse despertar das nações em todo o planeta vai fazer com que muitos missionários se espalhem pelo mundo, inclusive pelo Oriente Médio. Quando a gente lê alguns testemunhos, eu tenho lido muitos testemunhos. Isso, fala um pouquinho disso pra gente. E eu vejo testemunho, e eu já venho acompanhando isso durante algum tempo. Eu já venho, inclusive, quando o irmão André, que fundador da Missão Portas Abertas, ele já morreu faz algum tempo, quando ele era vivo, ele chegou a contar isto. E eu comecei a acompanhar isso, que testemunhos de pessoas no Oriente Médio, de muçulmanos, tendo visões de Jesus, num sonho, aparecendo para elas e dizendo: eu sou Jesus Cristo, eu sou aquele que morreu na cruz. E a pessoa, quando acorda, ela fica espantada e ela vai procurar uma igreja e ali se converte. Uau. Então, eu já vi, pode procurar inclusive isso aí na internet, testemunho. Então, se o próprio Jesus está aparecendo em visões, em sonho, porque a igreja parou no tempo, parou, não mandou mais missionário para essas regiões, o que acontece? Eu acredito que vai haver um despertar mundial do Espírito Santo falando, está próximo o arrebatamento, vou assoprar o último vento, todos agora ouvirão nos 4 cantos do planeta sobre a morte, a ressurreição de Jesus e o arrebatamento da igreja. Eu acredito nesse momento. Eu acredito que não vai ser. A Bíblia, inclusive, a Bíblia diz assim: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra?
Verdade. É um questionamento que a gente faz. Porventura, haverá fé na terra? A gente pergunta, haverá fé na terra? Sim. A Bíblia não diz, ó, vai haver fé na terra. Ela faz uma pergunta. Ela faz uma pergunta. É verdade. Entendeu? Porventura, quando vier o Filho do Homem, haverá fé na terra? Então, eu acredito sim num despertamento onde a Bíblia diz, os vossos jovens sonharão. Os vossos velhos terão visões. Então, eu acredito sim nesse despertamento. Uma novidade. Hoje é dia 10 de outubro de 2025. Estamos numa sexta-feira. Então, anote aí. Na próxima segunda-feira, dia 13 de outubro, o presidente dos Estados Unidos acabou de divulgar que haverá a entrega dos 48 reféns que estão nas mãos do Hamas para as autoridades israelenses. Há informações que o próprio presidente dos Estados Unidos poderá estar no Oriente Médio para recepcionar estes reféns. Então anote aí e fique atento. Segunda-feira, dia 13, a entrega de todos os detentos, mortos e vivos. Pastor Paulo, muito, muito obrigado, amigo. Muito obrigado. Eu penso que foi uma aula, assim, de mais de 4.000 anos. 2.000 anos, para ser mais preciso, né? Que você explicou tudo para a gente ali, a questão do Império Romano, da Palestina e o desembocar desse Israel atual, né? E eu também creio, pastor, também creio que que vai haver redenção, que vai haver paz. Eu creio, né? Eu creio que vai haver esse despertamento espiritual e que comece por nós tendo uma metanoia, porque eu creio Israel, o mundo é do Senhor. A gente precisa crer nisso. Pastorzão, muito obrigado, foi muito esclarecedor. Pessoal, eu espero que você esteja encantado e esteja assim, uau, né? Como eu aprendi. Que Deus te abençoe. Olha, se inscreve no canal, compartilha, faça comentário, interaja com a gente, compartilha para o máximo de pessoas que você puder, para que mais pessoas possam ser abençoadas. Um grande abraço e até o próximo episódio do Metanoia com Misael Amaral. Um grande abraço.